falando ao coração. Pela graça, bondade e misericórdia de Deus, chego até você para mais um Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Tenho 1 hora para passar com você. Vamos fazer dessa 1 hora um tempo muito especial de unção, de alegria e muita comunhão, abrindo o coração para meditar na palavra de Deus, para orar, para ouvir testemunhos vibrantes de milagres operados por Deus, momentos para ser ricamente abençoado. Faça do Falando ao Coração o seu momento diário de encontro com Deus, o seu culto diário a Deus, o seu momento devocional com Deus, porque quem dedica um tempo diariamente com Deus, principalmente pela manhã, como você está comigo agora, só tem bênçãos para desfrutar no transcorrer de todo o dia. Por isso, fica atento para cada palavra, para cada quadro que eu apresento, cada momento que nós vamos passar juntos e viva intensamente todas as bênçãos que eu ministro durante o programa. Saiba você que Deus tem bênçãos, Deus tem milagres, Deus tem maravilhas importantes para operar na sua vida. Porque o propósito de Deus é ver você forte, é ver você abençoado, é ver você feliz. Através do Falando ao Coração, você tem a oportunidade de vivenciar todas essas promessas encontradas na Bíblia Sagrada. Eu tenho sempre 3 mensagens bíblicas para compartilhar com você, com o propósito de contribuir para que você possa ser mais crente, mais abençoado, mais feliz, mais vitorioso e possa, desta forma, vivenciar bênçãos gloriosas e maravilhosas na sua vida. Quero cumprimentar você que me dá o privilégio da sintonia no Falando ao Coração de hoje. Saiba que Deus tem sempre bênçãos importantes para operar na vida daqueles que o buscam de coração. E durante o programa de hoje, nesta manhã maravilhosa, tenho certeza, Deus tem bênçãos importantes e preciosas para a sua vida, para que você possa viver o melhor de Deus a cada dia acontecendo e, consequentemente, desfrutar do melhor desta terra. Aquele que anda com Deus tem sempre a graça divina à sua disposição, o poder de Deus operando na sua vida, a unção do Espírito chegando até ele, a virtude do Senhor alcançando e, desta forma, desfrutando de bênçãos e maravilhas que são operados por Deus. No final do programa eu tenho o quadro do altar da intercessão. Neste quadro eu apresento diante de Deus todos os nomes que chegam para mim durante o programa. Então, se você interessa em ter o seu nome apresentado diante de Deus no altar da intercessão, você liga para mim e passa o seu nome. Lembrando que você pode passar o seu nome, o nome de outras pessoas aí da sua casa, o nome de pessoas que você sabe que estão precisando de um milagre, de uma bênção, você passa, nós oraremos com fé para que Deus esteja agindo, operando e manifestando da graça, da virtude, do poder dele sobre cada vida. Então o segredo é um só, ficar atento, ficar ligado e compreender que com Cristo no coração, nossa vida torna-se melhor, mais preciosa e também mais gloriosa. O telefone para você ligar e colocar o seu nome ou o nome de alguém no altar da intercessão são os telefones seguintes. Anota aí, 0300 3131 601. Repetindo, 0300 3131 601. Ou, caso você usa bônus de celular, anota o outro número, 0 operadora 62 3221 0000, 0 operadora 62 3221 0000. Ligando num destes 2 números, alguém vai te atender, você vai colocar o seu nome ou o nome de quem você quiser no altar da intercessão e no final do programa nós vamos orar juntos e a bênção de Deus vai alcançar a vida de cada um. Então o segredo é um só, ter fé a ponto de ligar e colocar o nome no altar da intercessão. Isso é um gesto de fé e você sabe que fé agrada a Deus. Quer agradar a Deus, exerça a fé e colocar um nome no altar da intercessão, orar comigo durante o programa
E buscar as bênçãos significa que você tem fé para buscar a um Deus real, a um Deus poderoso, a um Deus glorioso, que você não vê, mas sabe que existe. Você não consegue apalpar, mas você sabe que Ele está poderoso perto de você para operar bênçãos e milagres na sua vida. O nosso Deus eterno, maravilhoso e glorioso, quer te abençoar de maneira especial. Através do Falando ao Coração, você tem, portanto, a oportunidade de desfrutar de muitas bênçãos. Esse, portanto, é um programa para você divulgar, é um programa para você orar por ele, é um programa para você contribuir para que ele nunca venha parar, mas continue essa história vibrante e maravilhosa de levar a palavra salvadora de Cristo a muitos corações. Então, eu conto com você. Eu tenho o quadro Evangelistas Associados. São pessoas de coração voltado para amar a Deus e a sua obra, que abrem o coração para contribuir financeiramente para que este programa continue a sua história bonita e maravilhosa, levando paz, levando esperança, levando alegria, levando comunhão a muitos corações. Então, eu estou esperando pela sua ligação, para colocar o seu nome no altar da intercessão, para ser um evangelista associado e vivenciar comigo estas bênçãos que Deus tem derramado a cada dia durante o programa. Se você já recebeu algum milagre e ainda não contou este milagre, é importante você testemunhar. Então é só ligar, pode ser agora ou mais tarde, nos mesmos telefones que eu anuncio, e dizer para quem te atender, anota aí o meu testemunho. E esse testemunho vai contribuir para que vidas sejam ricamente abençoadas, porque elas serão despertadas através do seu testemunho para desfrutar de muitas e preciosas bênçãos a cada dia. Saiba, Deus quer fazer obras gloriosas e maravilhosas na sua vida. Para isso é importante você vivenciar comigo esse tempo do programa de hoje, sabendo que com Cristo é vitória, paz, alegria e felicidade. Final de semana chegando, neste domingo eu tenho culto às 10h30 da manhã e às 7 da noite no Santuário Betel, que fica na Avenida T3 com a T8 no setor Bueno. 10h30 da manhã e 7 da noite. 2 cultos abençoados. Você não pode ficar fora, você não pode perder. Participa, deixa Deus agir e operar na sua vida. E bênçãos, tenho certeza, muitas bênçãos Deus estará proporcionando à sua vida para que você viva o melhor de Deus no seu viver de cada dia. A cada programa eu tenho visto a mão de Deus estendida, os mais diferentes milagres acontecendo, bênçãos e vitórias sendo alcançadas e vividas por muitas pessoas. Então é importante você fazer deste programa o seu momento devocional de cada dia, o seu culto diário a Deus. Para vivenciar estas bênçãos, é importante você participar delas, assistindo, ouvindo, contribuindo financeiramente para que esse programa continue fazendo essa história brilhante, bonita, levando a palavra de fé, esperança, alegria e a muitos corações, e desta forma você vivenciar o melhor de Deus na sua vida. Através do programa Falando ao Coração, você tem a oportunidade de meditar na palavra de Deus comigo. São 3 mensagens. Quero anotar os 3 textos bíblicos de hoje? Vamos lá. Atos 10, 34. Atos capítulo 10, versículo 34. Segundo texto bíblico de hoje, Gênesis capítulo 37, versículo 17. Gênesis 37, 17. Terceiro texto bíblico de hoje, Mateus capítulo 16, versículo 13. Mateus 16, 13. Abra sua Bíblia e vamos juntos meditando na palavra de Deus, consequentemente sendo fortalecidos, edificados e abençoados por Deus. É assim o programa Falando ao Coração. Mas eu faço também durante o programa 3 orações. Na primeira oração, eu vou pedir a Deus para abençoar a sua vida. Na segunda oração, eu vou pedir a Deus para curar você que está enfermo. Na terceira oração, eu vou apresentar o seu nome diante de Deus no altar da intercessão. Para que eu tenha aqui o seu nome, ou o nome das pessoas que você desejar indicar para serem colocados estes nomes no altar da intercessão, você precisa ligar.
Liga aí, anota os números 0300 3131 601, repetindo 0300 3131 601. Você liga, coloca o seu nome no altar da intercessão e veja a mão de Deus estendida abençoando a sua vida e a vida daquelas pessoas que você vai indicar para que os seus nomes sejam também apresentados diante de Deus. Você pode também, através do Falando ao Coração, ouvir testemunhos vibrantes. São 3 testemunhos que a cada programa eu leio com o propósito de edificar você. E fazer esse programa para mim é uma alegria, um privilégio muito grande, mas tem custos, e custos altíssimos. Por isso eu peço a você para vir me ajudar a fazer esse programa, contribuindo financeiramente para que eu tenha os recursos necessários e possa desta forma, diariamente, levar até você que está no norte, no nordeste, no sul, no centro-oeste, no sudeste, qualquer parte deste Brasil, me assistindo pela TV, me ouvindo pelo rádio, me acompanhando pela internet, onde quer que esteja. Deus só tem bênçãos e milagres para operar na sua vida, proporcionando assim a você conquistas e realizações importantes e gloriosas para o seu viver. Deus quer a cada dia te abençoar através deste programa. Conduza a sua vida de forma a todos os dias você ter esse tempo para passar com Deus e desfrutar das bênçãos que só Ele pode oferecer na sua vida. E saiba, Deus tem realmente bênçãos para você. Eu quero neste instante ler os testemunhos. São testemunhos vibrantes de obras operadas por Deus e gostaria que você prestasse atenção em cada um destes testemunhos, porque eles vão contribuir para que você tenha mais fé e viva, consequentemente, mais perto de Deus. O primeiro testemunho que tenho aqui para ler com você é da Maria de Fátima Roriz, de Guajará-Mirim, em Rondônia. Preste atenção neste testemunho. Ela disse que tinha uma dívida para receber do Estado. Estava precisando muito daquele dinheiro. Mas com tanta burocracia, estava ficando difícil e ela considerava quase que impossível receber a dívida. Escreveu em um papel o seu pedido e todos os dias orava no altar da intercessão, colocando o papel na tela da televisão. Na mesma semana que começou a orar, ela foi ao banco e, para sua surpresa, o dinheiro estava completamente, totalmente depositado em sua conta. Como gratidão, está mandando uma oferta especial para o programa Falando ao Coração, pois já é uma evangelista associada e contribui com este trabalho com muito amor. Veja aí, gesto de fé. Eu falo sempre para vocês, gestos de fé. Na hora que eu oro, as pessoas, cada um faz o seu gesto, mas tudo demonstra fé em Deus. Alguns colocam um copo d'água e bebem, como ela que escreve o problema no papel e prega o papel na tela da televisão e deixa Deus agir. Olha, não há limite para aquele que tem fé em Deus. Ele vai muito mais do que ele pensava que podia ir, ele faz muito mais do que ele pensava que podia fazer, ele alcança muito mais do que aquilo que ele pensa que poderia alcançar. É assim a vida com Cristo, é só bênção e só vitória. O segundo testemunho de hoje é de Joana Cardoso, da cidade de Goiânia, aqui de Goiânia. Ela estava muito estressada e o seu cabelo começou a cair em grande quantidade. Chegou até a usar peruca, olha só, pois cada dia aumentava as falhas em seu couro cabeludo. Sério, né? Fez a campanha dos Salmos. Seu cabelo parou de cair. Olha o milagre acontecendo. Está nascendo novos fios de cabelo no lugar daqueles que caíram. Olha o milagre acontecendo. Agora ela não precisa mais usar peruca e está muito feliz. O milagre aconteceu. É assim. Quem busca a Deus, o milagre vai acontecendo. Continua buscando a Deus, o milagre continua acontecendo. Não para de buscar a Deus e o milagre chega completo na vida de cada pessoa. Glórias a Deus por isso. O terceiro testemunho de hoje é de Maria Gomes, de Brasília. Ela diz que a sua cunhada, Maria do Espírito Santo, estava com um câncer no fígado, olha só. Toda a sua família estava sofrendo em vê-la doente. Ela colocou o nome de sua cunhada no altar da intercessão. Deus operou um grande milagre e ela foi curada. A mão do Senhor operou poderosamente na vida dela. Ela diz que todos os dias é ricamente abençoada através deste programa, que é o programa Falando ao Coração. Por isso, com muita alegria, é uma evangelista associada, para que
porque tem visto Deus fazer maravilhas através deste programa. É muita bênção, né, que Deus opera, e Ele quer operar ainda muito mais do que tem operado. E nós vemos que tem uma unção especial nesse programa para a cura de câncer. A quantidade de testemunhas que eu recebo de pessoas que foram curadas de câncer é coisa espantosa, maravilhosa, gloriosa e poderosa também. Então, veja, se você não é alguém que tem vivido comigo estas bênçãos, passa a viver a partir de hoje. Faça cada oração que eu faço, medita em cada mensagem que eu prego e esteja atento a cada momento deste programa, porque tudo só tem um propósito: ver você abençoado, ver você feliz. E um segredo importante para você ser abençoado é tornar-se num evangelista associado. O evangelista associado é aquele que liga e contribui e vive comigo esta obra, me ajuda a fazer o programa. Então, estou contando com você. Liga para a gente e diz assim: eu quero também ajudar a fazer esse programa. Quer anotar os números aí? 0300 3131 601. Repetindo, 0300 3131 601. Você liga, coloca o seu nome no altar e seja um evangelista associado. Caso você queira anotar um outro número, você que usa bônus de celular, vai lá, 0 operadora 62 3221 0000, 0 operadora 62 3221 0000. Estou esperando pela sua ligação. Os nomes já estão chegando aqui para mim, são nomes de pessoas do Brasil inteiro. Os primeiros nomes que chegaram hoje foram de Armanda Anifeto Alves, Antônio Alves, Amanda Faleiros, Camila Soares e Adriana Soares, todos de Goiânia. Depois chegaram mais nomes de Goiânia, nomes de Manaus, muitos nomes de Manaus, de Campo Grande, Rio de Janeiro, de Aparecida de Goiânia, de Planaltina de Goiás, de Belém do Pará. Elza Brito Valente, de Belém do Pará, está completando hoje 93 anos de idade. Que beleza, que lindo que é isso. 93 anos de idade. Deus te abençoe, dona Elza, e que essa data continue na sua vida, repetindo muitas vezes, e que a senhora seja feliz, abençoada e vitoriosa. Mais nomes chegando aqui para mim de Manaus, de Goiânia, de Belém do Pará. De Goiânia, então, são muitos nomes. Salvador, Bahia, Belém do Pará, Rio de Janeiro, e você pode fazer o mesmo, ligar e colocar o seu nome no altar e ver Deus abençoando. Mais um canal trazendo nomes aqui, olha, nomes de Goiânia, de Ananindeua no Pará, de Manaus, de Porto Velho, Rondônia, de Aparecida de Goiânia, de Trindade aqui em Goiás, de Bela Vista de Goiás, de Manaus, de Goiânia e assim por diante. Se você ainda não ligou, liga, coloca o seu nome no altar, conta o seu testemunho, torna-se num evangelista associado e venha me ajudar financeiramente a manter este programa no ar. Vamos para a primeira mensagem bíblica de hoje. Leia comigo Atos capítulo 10, versículo 34. Assim está escrito: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pedro diz: Deus não faz acepção de pessoas. Pedro está diante de uma assembleia onde é questionado sobre por que ele foi a um povo que não era judeu levar a mensagem do Evangelho de Cristo. Até então, todas as pessoas alcançadas por Cristo estavam entre os judeus. Então, como existia a religião dos judeus ou dos hebreus, e essa religião era defendida por eles, para ser só deles, Jesus veio e eles pensaram que Jesus também continuaria na mesma linha, ou seja, veio abençoar somente os hebreus. E, por causa disso, Jesus foi discriminado, foi deixado de lado por muitas pessoas, zombado até, morto na cruz, sepultado, graças a Deus que ele ressuscitou ao terceiro dia. E os discípulos de Cristo foram encarregados pelo próprio Jesus de dar continuidade à sua obra. Só que a obra não parou com os discípulos. Continuaram na história com os pais da igreja, com os avivalistas dos séculos passados e alcançou os nossos dias. E hoje, todos nós, eu, você, todos nós cristãos, temos o papel importante de pregar o Evangelho e levar a palavra de Deus salvadora a todos os corações. Está escrito em João 3,16, para que todo aquele que nele crê,
Portanto, isso não tem barreira. É qualquer pessoa que queira. Mas os judeus não pensavam assim. Eles pensavam, o Evangelho de Cristo é só para nós. As bênçãos de Deus é só para nós. E os milagres operados por Jesus foi só para nós. Então, vamos ficar conosco somente essas coisas. Mas como Deus, e Pedro compreendeu isso, ao obedecer um mandamento do próprio Deus para que fosse a casa de Cornélio, como Deus não faz acepção de pessoas, este evangelho alcançou todo mundo. Mas todo início tem difícil. Jesus tinha morrido, sepultado, ressuscitado, voltou ao céu, e os discípulos começam o trabalho. E um dia Pedro está na cidade de Jope, passando uma temporada lá na casa de um tal Simão, um curtidor, e ele foi tocado por Deus para que atendesse o chamado de alguns varões que chegariam à casa onde ele estava, convidando-o para ir até a casa de Cornélio. Seria mais uma viagem ou seria mais uma visita pastoral? Seria mais um momento de compartilhar de bênção, um momento de fazer oração por alguém. Se o Cornélio não fosse alguém não judeu, porque Cornélio era considerado como dos povos gentios. Existiam na humanidade essa separação, quem é de Deus e quem não é de Deus. E dizia, a salvação é só para nós. E aí chegam esses mancebos, esses jovens, esses varões, na casa de onde Pedro estava, e o dono da casa os recebe, manda-os entrar e pergunta o que eles querem. Eles falam, nós estamos aqui a mando do centurião Cornélio para convidar Pedro para ir até na casa dele. Aí o dono da casa subiu aquela escada lá para a sacada onde estava o Pedro, aquela casa diante do mar, e disse, Pedro, tem alguns varões que vieram te chamar para ir na casa de um homem, de um centurião chamado Cornélio. Você vai? Pedro já tinha tido um sonho, e naquele sonho Deus tinha falado com ele. Ele disse, vou sim. E aí Pedro foi, chegando na casa de Cornélio, pregou o Evangelho de Cristo. Cornélio e toda a família abriram o coração, receberam a Cristo, e Pedro volta para a vida normal. Normal, vírgula, vida conturbada que ele passou a viver então. Foi chamado para prestar esclarecimentos, para ser até julgado e, quem sabe, repreendido por ter ido à casa de alguém que não era judeu, à casa de um homem, Cornélio, que não era da linhagem dos hebreus. E aí Pedro chega, convocado que foi para prestar esclarecimento diante da assembleia dos religiosos daquela época, e Pedro é questionado, por que você fez isso? Por que você foi levar o evangelho, abençoar uma família que não pertence à nossa linhagem? Aí Pedro, depois de fazer as suas devidas ponderações e explicações, ele diz essa palavra, Deus não faz acepção de pessoas. Só aí as mentes dos apóstolos começaram a se abrir. Porque se Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, veja que o Evangelho não está restrito a alguma pessoa. Ah, eu quero crer, mas não adianta eu crer se eu não for um judeu. Ah, eu quero crer, mas não adianta eu crer porque eu estou debaixo de condenação eterna. Ninguém está debaixo de condenação eterna. Para todos está sendo oferecida a salvação graciosa, gloriosa, poderosa de Cristo Jesus. E Pedro compreendeu isso indo à casa de Cornélio. Mas logo depois de Pedro ter compreendido isso, os outros também foram compreendendo. E o evangelho começou a espalhar pelo mundo fora. E graças a Deus que não fechou a porta para nós que não somos judeus, para nós que não somos herdeiros de Abraão, para nós que não somos filhos de Abraão no sentido físico. Mas nos tornamos filhos de Abraão no sentido espiritual. Isso é algo maravilhoso, glorioso e poderoso. Porque essa questão de herança é só para filhos, só para quem é da linhagem. Não sendo, não tem direito. Mas Deus abriu, aleluia, a porta da salvação para nos proporcionar esta herança gloriosa, para que, sendo filho de judeu ou não sendo filho de judeu, possamos participar desta bênção maravilhosa. Só aí os discípulos começaram a compreender, só depois dessa visita de Pedro à casa de Cornélio, é que as portas foram abrindo, porque as mentes também foram abrindo.
porque eles liam na Bíblia, e eles ouviram Jesus dizendo, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que está perdido. Aí não está implícito somente filho de Abraão, somente quem é judeu, não. Está claro que ele veio buscar aquele que está perdido. Não interessa se esse perdido é japonês, americano, grego, se é brasileiro, argentino, português, francês, inglês, não interessa. É pessoa humana que tem alma como eu, você, cada cristão temos. É pessoa que é amada por Deus, que tem como propósito salvar, libertar e abençoar. É pessoa que precisa de uma bênção especial de Deus na vida. E Pedro foi lá como instrumento. Olha só, a bênção desta ida de Pedro à casa de Cornélio não significa só a salvação de Cornélio, mas significa com isso a salvação de milhões, porque no momento que Pedro abriu o coração, recebeu a mensagem pregada por Pedro e a história começa a mudar daí para frente, essa discriminação religiosa existente ali cai por terra. Veja que essa salvação chegou a mim, chegou a você, chegou a tantas outras pessoas. Pensa que nós brasileiros teríamos direito a esta bênção? Claro que não. Se o evangelho ficasse restrito aos hebreus, nós estaríamos fora, até porque não somos descendentes de judeus, não somos descendentes de hebreus. Eu, por exemplo, tenho uma certa descendência de portugueses, de espanhóis, e cada um tem a sua origem aí, por mais distante que seja, como a minha, muito distante. Se a gente for avaliar a árvore genealógica, você pode chegar, quem sabe, com algumas dúvidas, nem consegue provar. Alguém diz, seu avô foi neto de espanhol, o outro diz, seu avô foi neto de português, mas a gente não consegue esclarecer isso, não consegue chegar em documentos que provam isso. Então, olha, eu não teria direito a estas bênçãos, porque eu não sou descendente de judeu. Apesar de ter o nome de Oliveira, e Oliveira parece ser de um ramo que surgiu justamente dos hebreus que foram jogados para fora da sua terra, e aqueles que eram judeus, eles originaram aqueles que são portugueses e outras nacionalidades que têm nome de árvore, tipo Oliveira, Moreira, Pereira, tudo é relacionado com árvore. Agora, aqueles que são árabes são descendentes, por exemplo, já com nome de bicho, como carneiro e outro tipo, carneiro e outros nomes relacionados a bicho, coelho e assim por diante. Então, veja, nós não teríamos direito a esta bênção, mas foi Jesus que abriu a porta. E Pedro só estava levando a mensagem que Jesus já tinha aberto a porta para Cornélio. E aí Cornélio aceita Jesus e ali começa uma batalha importante para acabar com a discriminação religiosa. Quantas vezes eu que nasci no Evangelho, desde criança sou crente, já sofri discriminação, as mais diversas, mas eu não estou ligando para isso, não estou sofrendo, nunca sofri por isso, mesmo como menino, era criticado, zombado na escola, por onde andava, na vizinhança, porque eu era crente, e aí recebia as mais diferentes críticas, mas eu estava convicto de uma coisa, eu estava no caminho certo, quando era ainda criança, ainda adolescente, ainda jovem, menino, eu estava no caminho certo. Tanto é que hoje o Evangelho prosperou no mundo inteiro e essa discriminação religiosa acabou. Não existe mais. Pode existir em algum lugar, em algum país, mas pelo menos aqui na nossa região. E quando alguém faz qualquer gesto discriminatório, nós não vamos para a polícia, como alguns vão, nós não vamos nada, nós só pedimos, Jesus perdoa, porque não sabe o que está falando. Quando alguém me critica por ser um pastor, me critica por ser um crente, me critica por ser um evangélico, eu só peço, Senhor, perdoa, eu vou levar isso à frente nada, eu vou pedir perdão, porque a pessoa faz isso na ignorância espiritual, na ignorância religiosa, por não compreender a verdade dos fatos, por não ter ainda captado o propósito da mensagem do Evangelho. Eu vou ficar sofrendo por isso de forma alguma. Eu vou pedir para Deus perdoar, ter misericórdia, abrir o coração da pessoa para que ela possa compreender a verdade. Mas a verdade que eu quero deixar no seu coração é essa: Deus não faz acepção de pessoas.
Deus não faz acepção de pessoas. Não interessa se você é feio ou bonito, não interessa se você é grande ou pequeno, não interessa se você é rico ou pobre, não interessa se você fez 1, 2, 3, 4, 5 faculdades ou nenhuma, não interessa se você é magro ou gordo, não interessa se você é homem ou mulher, não interessa. Se você abrir o coração, a bênção chega para a sua vida. O Evangelho chega para você. Aí com o Evangelho vem o perdão dos seus pecados, vem a mudança da sua vida, vem a obra maravilhosa que Deus quer fazer na sua vida. E você passa a viver uma vida nova que só Jesus te oferece. Você é especial para Deus e para todos nós que servimos a Deus de coração. E nós queremos ver você vencendo esses distúrbios, essas distorções, esses desvios de conduta, para que você possa viver uma vida nova, preciosa e gloriosa com Cristo Jesus, o Salvador, por excelência. Quero orar com você neste instante. Quero pedir a Deus para abençoar a sua vida, para abençoar a sua casa, para abençoar a sua família. Oremos então. Senhor Deus e Pai, diante de Ti eu quero apresentar todas estas pessoas que oram comigo agora. Oh, Senhor, olha para cada uma delas, veja suas necessidades, seus conflitos, suas dificuldades, seus problemas, seus dilemas. E estenda a Tua mão que sara, a Tua mão que cura, a Tua mão que salva, a Tua mão que liberta, a Tua mão que toca cada vida para ser abençoada. Alcança, Senhor, cada uma dessas pessoas agora onde elas estão. Faça com que elas sintam o manifestar da Tua glória e da Tua virtude em suas vidas e que elas possam vivenciar estas bênçãos a cada dia, sendo fortes, felizes e abençoados. Pai, em nome de Jesus, eu declaro a Tua bênção envolvendo cada uma dessas pessoas para que elas vivam uma vida diferenciada, cheia de paz, sem nenhuma discriminação, sem nenhuma acepção, mas convictas de que o Senhor as ama de maneira especial e que tem bênçãos a cada dia oferecida àqueles que buscam a Ti de coração. Se com todos os Teus filhos, Pai, eu te peço sempre no nome de Jesus. Amém. Você já ligou e colocou o seu nome no altar da intercessão? Olha que as pessoas estão ligando de todo o Brasil para apresentar os seus nomes e daqui a pouco eu vou orar colocando todos estes nomes diante de Deus. Tenho aqui nomes de Goiânia, muitos nomes, de Aparecida de Goiânia, de Vitória no Espírito Santo, de Fortaleza no Ceará, de Manaus no Amazonas, de Rio Verde, Goiás. Mais nomes de Fortaleza, Senador Canedo, Goiás, Ananindeua no Pará, São Luís do Maranhão, Porto Velho, Rondônia, Brás do Santo, no Ceará. Brás do Santo, no Ceará. Primeira vez que eu recebo o nome desta cidade. Também Imperatriz, no Maranhão, Passo do Lumiar, no Maranhão, Goiânia, Aparecida de Goiânia, muitos lugares. Se você ainda não ligou, liga, coloca o seu nome no altar da intercessão e deixa Deus te abençoar. Olha só, mais nomes chegando. Alexânia, Goiás, Inhumas, Goiás, São Luís de Montes Belos, Goiás, Hidrolândia, Goiás, Marituba, no Pará, Trindade, Bangu, Rio de Janeiro, Jussara, Goiás, Cariacica, Espírito Santo, Recife, no Pernambuco, Aparecida de Goiânia, Goiânia, muitos lugares, nomes e mais nomes chegando aqui para mim. Daqui a pouco, quando eu for orar, eu apresento todos estes nomes diante de Deus e ministro a bênção e a vitória dos céus na vida de cada um. Deus quer fazer obras importantes e gloriosas e é importante você participar, colocando o seu nome no altar da intercessão. Você já é um dos nossos evangelistas associados? Veja quem ontem atendeu o meu apelo e vem assim me ajudar a fazer esse programa. Anita Cristina da Silva, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Tereza de Jesus da Silva, de Brasília, Distrito Federal, Maria Rita Martins Beleza, de Porto Velho, Rondônia, Ivanilde Santana Ramos, de Brasília, também Luiz Carlos Monteiro Machado, de Brasília, Débora Bárbara, de Vitória, no Espírito Santo, Luiz Henrique Gonçalves, de Goianésia, Goiás, Sônia Correia Alexandre, de Goiânia, Vilma Rodrigues de Rezende, de Águas Lindas, de Goiás, Marilza Fernandes Santana, de Brasília, Gil Benita Martins da Silva, de Brasília, Sandra Pereira de Siqueira, de Brasília, Marli Aires de Andrade, de Brasília, e também Zilda Augusta da Silva, de Brasília.
a todos vocês que ontem atenderam o meu apelo e vêm assim me ajudar a fazer esse programa, minha gratidão e que Deus possa abençoá-los e recompensá-los a cada dia. Tenho aqui os nomes dos evangelistas associados que estão aniversariando nesta sexta-feira. Elza Brito Valente, de Belém do Pará, Antônia de Souza Lucena, de Natal, também Maria Raimunda da Silva, de Manaus, o Nízia Mendes Silva, de Brasília, Distrito Federal, Leone Teixeira dos Santos, de Goiânia, também Antônia Pires Cassini, de Brasília, Valdecira Silva Pereira, de Natal, Rio Grande do Norte, Gessé Ferreira de Moraes, de Aparecida, de Goiânia, José Messias de Almeida, de Rio Branco, no Acre, Alessandra dos Anjos e Silva, de Imperatriz, no Maranhão, Sandra Maria Peixoto de Souza, de Goiânia, também Adilson Pereira Goulart, de Alexânia, Goiás, Misael Rodrigo Pereira de Azevedo, de Goiânia, e Leonice Dias de Souza, de Goiânia. Esses são aniversariantes desta sexta. E aniversariantes deste domingo: Vânia Pereira Dias, de Aparecida, de Goiânia, Floraci Mendes Martins, de Goiânia, Elga Soares da Silva, de Goiânia, Procópio José de Oliveira Neto, de Brasília, Distrito Federal, Ana Lúcia Araújo Dias, de Cariacica, no Espírito Santo, Maria das Graças Botelho Costa, de Macaé, Rio de Janeiro, Antônio Gomes de Oliveira, de Aparecida, de Goiânia, Rosângela de Araújo Pinto, de Goiatuba, Goiás, também Geraldo dos Santos Mamed Júnior, Medeiros Júnior, Geraldo dos Santos Medeiros Júnior, de Goiânia, Suzana Ferreira Lima, de Aparecida, de Goiânia, também Rinaldo Silva de Oliveira, de Aparecida, de Goiânia, Joyce da Cunha Barbosa Souza, de Aparecida, de Goiânia, José Marcos Moreira, do Rio de Janeiro, e Francileide de Melo Araújo, de Goiânia. A todos vocês, aniversariantes desta sexta e deste domingo, meus cumprimentos, parabéns, que essa data repita muitas e muitas vezes e que alegria, paz, saúde e felicidade estejam no coração de todos vocês. É uma alegria falar com vocês, é uma alegria ter vocês comigo, me ajudando a fazer esse programa. E Deus há de abençoar e recompensar a vida de cada um. Vamos para a segunda mensagem de hoje. Leia comigo Gênesis 37, 17. Gênesis 37, 17 diz assim: E disse aquele varão: foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer, vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. Bom, a palavra não é essa. Vou pegar aqui a minha Bíblia e vou ler o texto. Eu talvez tenha passado a informação errada para o meu pessoal aqui. Vamos ver se é Gênesis 37, 17. Não é esta palavra que eu queria ler com vocês. Mas esta palavra já é bonita, né? Mas vamos para a palavra, a própria palavra que eu li, que eu queria ler. É assim, Gênesis 37, 17. Diz aqui. Vamos ver se é essa? Não, realmente eu passei errado. Mas vamos aqui, quer ver? É 19, Gênesis 37, 19. Diz assim: E disseram uns aos outros, eis lá vem o sonhador mor. Eis lá vem o sonhador mor. Essa é a palavra que eu queria ler, que agora estou lendo com você. Aqui fala de um sonhador. Você conhece a história de José, chamado José do Egito, que de Egito ele não tinha nada. Ele só foi para o Egito numa circunstância. Ali Deus o honrou no Egito enquanto ele viveu lá. E é assim, às vezes você muda de rua, muda de bairro, muda de cidade, muda de estado, muda de país, e aonde você está, Deus vai te honrar. Deus não está limitado a uma posição geográfica para dizer, ó, você tem que estar na cidade tal para mim te abençoar. Não, Deus disse, estarei convosco todos os dias, está conosco aonde estivermos. E José, que era chamado aqui pelos seus irmãos de o sonhador mor, ou seja, o sonhador maior da família, só esteve nas mãos de Deus, fez a vontade de Deus. No Egito ele começou sendo preso, passou bons tempos na prisão, passou por maus bocados naquele lugar. E dali ele foi chamado para ser o primeiro-ministro do Egito, para ser o salvador da pátria, para resolver o problema da fome no mundo.
Veja que a ação de José não foi uma ação voltada só para o Egito. Do Egito, ele passou a ser um instrumento para abençoar o mundo inteiro. Por causa disso, a sua própria família veio atrás dele, sem saber que era ele. Chegando no Egito, ele se deu a conhecer aos irmãos, e você imagina a cara de tacho daqueles irmãos, que pegaram o irmão, venderam o irmão, mentiram para o pai dizendo que o irmão tinha morrido. Agora estão diante dele aí, dizendo, olha, eu estou precisando de você, meu irmão. Se você não me ajudar, eu vou morrer de fome. Se você não me ajudar, eu vou sofrer muito. Ah, mas cadê seu pai? Meu pai ficou lá, está velhinho, e nós vamos levar comida para ele. Toda a família precisando dele agora. Veja, quando nós procuramos servir a Deus de coração, servirmos a Deus com alegria, andarmos com Deus na convicção de que Ele nos abençoa, de que andando com Ele nós estamos andando com aquele que é o melhor em todas as áreas. Deus só tem bênçãos para nós. Deus só tem milagres para operar no nosso coração. Deus quer a cada dia nos dar da sua bênção, da sua graça, do seu poder. E com isso nós vamos vencendo. Aquele que tem Deus no coração sonha, compensa sonhar, porque Deus vai abrindo portas. E aí José só foi vitorioso porque ele sonhou. José sonhou ser primeiro-ministro? Não. Às vezes nem sempre os nossos sonhos são realizados do jeito que nós queremos. Uma coisa é certa, é sonhar tendo Deus para abençoar os nossos sonhos. E aí é Deus que vai conduzir a nossa vida, vai levar a nossa vida para aquele ponto que Ele deseja operar, que Ele deseja atuar para que o sonho seja realizado. Às vezes diferente daquilo que sonhamos. Veja, José teve um sonho em que ele estava na lavoura e tinha um pé de trigo, e todos os trigos em volta se dobravam diante dele, se curvavam diante dele. Quando ele contou isso para os irmãos disseram, vem aí o sonhador, pensando que nós um dia vamos ter que nos curvar diante dele. Não era esse o propósito de José, mas Deus é que sabe todas as coisas, e Ele nos dá bênçãos maravilhosas. De repente, estão lá todos os irmãos se curvando diante de José, dizendo, José, se você não nos ajudar, nós vamos morrer de fome. José, por favor, nos ajuda. Aquele irmão que foi hostilizado, perseguido, ameaçado de morte, vendido, e fruto de mentira, falar para o pai que ele tinha morrido, e tantas coisas mais. Veja, esse é o nosso Deus. Ele está sempre com a mão estendida, pronta para operar na vida daqueles que confiam nele. Coloca os seus sonhos nas mãos de Deus e trilhe esta vida segundo o propósito divino, que lá na frente Deus vai fazer você realizar este sonho e você vai ser muito mais feliz do que você é, muito mais abençoado do que você é, e a sua glória será algo que vai chamar a atenção de muita gente ao seu redor, porque Deus realiza sonhos maiores até do que aqueles sonhos que sonhamos ou esperamos receber. Conta-se uma parábola de 3 árvores e diz que essas 3 árvores estavam todas posicionadas assim, uma ao lado da outra, e elas começaram a conversar entre elas. Aí a primeira árvore disse assim, olha, quando eu crescer um pouco mais, eu quero ser um baú, daqueles baús que guardam ouro, guardam joias, guardam riquezas. Eu quero ser um deles. Estarei satisfeita se alguém me cortar e de mim, da minha madeira, fazer um baú que fica aí guardando muitos tesouros. Disse a segunda árvore. Eu também tenho um sonho. Aí todos quiseram saber. Qual o seu sonho, dona árvore? Ela disse, quando eu crescer, eu quero que me corte e faça de mim um barco. Daqueles barcos bonitos que eu vejo singrando os mares e atravessando os oceanos, carregando reis e rainhas, pessoas elegantes, bonitas, importantes. Eu quero ser alguém assim, que seja um barco que carrega príncipes, que carrega reis, que carrega senhores na minha embarcação. E a terceira árvore? A terceira árvore pensou e disse, quando eu crescer, eu quero que faça de mim assim uma árvore que as pessoas olham para mim e vejam Deus. Busquem a Deus, sirvam a Deus, porque eu vou estar numa colina, aqui nessa colina, num lugar alto, e as pessoas vão passar e vão dizer que árvore bonita, olha só o que Deus fez. E aí Deus vai ser honrado através de mim.
Aí estão os 3 sonhos de 3 árvores. E o tempo passa. Aí vem um lenhador com machado nas costas. Não sei se lenhador realiza sonho. Ele pode até não realizar, mas Deus pode usá-lo para realizar. Ele chegou, cortou a primeira árvore. E a árvore caiu no chão. Alguém disse, o sonho da árvore foi para o beleléu. Mas sabe o que fizeram com aquela árvore? Cortaram de um lado do outro, fez um coxo. Coxo para colocar sal, feno e palha para o gado comer. Levaram aquele coxo e colocaram lá no curral. E agora o gado vinha e comia. Olha o sonho dessa árvore. Queria ser um baú para guardar muitos tesouros. Virou num coxo, um coxo que o gado vinha comer. A segunda árvore, cortaram e pegaram aquela segunda árvore, cortaram e fizeram uma canoinha, um barquinho de pescador. E agora está lá aquela canoinha, todos os dias sendo usada por alguém para ir pegar peixe. Ele não queria ser um grande navio para carregar reis e rainhas, está carregando pescador e peixes, cheirando peixe, fedendo peixe. E a terceira árvore? Alguém chegou e cortou, serrou, pegou as vigas, levou lá para um armazém da fazenda e deixou lá. E esses sonhos não foram realizados? Espera. Quando tem Deus na história, a história não termina aonde você pensa que é o fim. Mas Ele coloca uma vírgula, Deus coloca uma vírgula e as coisas vão acontecendo. Um dia, Jesus veio ao mundo e Ele teve que nascer. Foram no hospital, não tinha vaga. Foram no hotel, numa pousada, não tinha vaga. E alguém disse, foram nas casas, ninguém tinha vaga. Aí José perguntou, alguém pode me indicar um lugar para que a minha mulher que está com dores de contrações do parto, para o bebê nascer? Ele falou, só tem um lugar na estrebaria. José correu para lá. Lá Jesus nasceu. Quando ele nasceu, precisava colocar num berço. Olha, de um lado, olha, do outro tem um coxo. Pega o menino, coloca ali, onde o gado comia sal, comia feno, comia palha, agora virou um berço, e quem está ali é o maior tesouro que a humanidade recebeu. O quê? O sonho da primeira árvore está sendo realizado? Claro, porque Deus é aquele que realiza sonhos. Jesus nasceu, o maior tesouro, e é colocado dentro daquele barco, ou daquele coxo, e ali está o maior tesouro da humanidade. A segunda árvore virou aquele barquinho de carregar peixe. Um dia Jesus chega na praia, Jesus cresceu, chegou na praia, e disse, olha, eu preciso de um barco emprestado para que eu possa falar com a multidão. Aí veio o barquinho, Jesus entrou nele. De repente, aquele que sonhou de ser um barco para carregar reis e senhores, está recebendo Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tempo passa, Jesus é condenado à morte, morte de cruz. Aí, vamos buscar a madeira para fazer a cruz. Vão lá naquela fazenda, tem aquelas vigotas lá. Pegam aquelas vigotas, faz a junção para ser uma cruz, prega Jesus na cruz, levanta Jesus na colina, e as pessoas olham para Jesus naquela cruz e dizem, meu Deus, e buscam a Deus, e compreendem que ali está o propósito de Deus para toda a humanidade. Os sonhos das árvores foram realizados? Inicialmente parece que não, mas quando Deus está na história, as coisas que não parecem passam a ser, e tornam-se vidas vivas e gloriosas, e desta forma todos os sonhos são realizados. Tem você um sonho? Apresenta diante de Deus e deixa Deus te abençoar de maneira especial e de maneira gloriosa também, porque este é o nosso Deus. Vamos para a terceira mensagem. Aliás, vamos orar primeiro, depois eu vou para a terceira mensagem de hoje. Nem vou buscar intervalo. Ora, coloca a mão, você que está doente, você que está enfermo, você que está acamado, vamos orar. Senhor Deus e Pai, diante de Ti, eu quero apresentar todas essas pessoas que oram comigo, clamando por uma cura, por um milagre. No nome de Jesus eu repreendo toda enfermidade. No nome de Jesus eu repreendo toda doença. No nome de Jesus eu repreendo todo o espírito do mal. E declaro a cura, o milagre da bênção e da vitória na vida de todas essas pessoas. Manifesta sobre elas o Teu poder e a Tua graça e opera milagres. Eu oro sempre ao Pai, no nome de Jesus. Vamos para a terceira e última mensagem de hoje. Leia comigo Mateus 16, 13. Diz assim: E chegando Jesus às portas de Cesareia de Filipe, interrogou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Veja,
Deus tem sempre bênçãos importantes na vida dos seus filhos e quer a cada dia operar milagres e maravilhas. Jesus está entre os homens, abençoando, salvando, libertando, ressuscitando, multiplicando pães, repreendendo tempestade, expulsando os demônios, proporcionando a vitória e a bênção na vida de cada pessoa. De repente, Jesus para, chama os discípulos e diz para eles, pergunta para as pessoas o que elas pensam sobre mim. E eles saíram perguntando, você, o que diz ser Jesus? Você. Aí eles pegaram o maior número de respostas de cada um e juntou tudo, tabulou tudo aquilo estatisticamente e disseram, olha, em primeiro lugar, as pessoas dizem que o senhor é João Batista. Ah, é? Em segundo lugar, as pessoas disseram que o senhor é Elias. Em terceiro lugar, as pessoas disseram que o senhor é um Jeremias. Em quarto lugar, as pessoas disseram que o senhor é um dos profetas. Ah, são essas as respostas? As principais são. O maior número de respostas nós encontramos nestas quatro aqui. João Batista, Elias, Jeremias e um dos profetas. Ah, que bonito. Por que será que as pessoas pensavam que Jesus é João Batista? João Batista foi quem? João Batista foi o pregador do deserto, o pregador dos solitários, o pregador dos necessitados. E Jesus veio para isso, pregar o evangelho a toda criatura. Aí disseram que Jesus era Elias. Por que Elias? Não poderia ser Abraão, não poderia ser o outro. Não, Elias foi um grande operador de milagres. E Jesus veio a este mundo justamente para operar milagres e maravilhas. Por que disseram que Jesus era Jeremias? Porque Jeremias é chamado de um profeta chorão. O Jeremias era um profeta sensível, que via o sofrimento humano e padecia, sofria, chorava por aquilo. Jesus veio justamente por amor nos alcançar. Há uma canção que diz, por amor, Jesus deixou o lar de sua glória e veio a este mundo para justamente nos salvar. É por amor. Então, Jesus é sensível. Jesus chorou diante de Jerusalém, Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro. Jesus era alguém assim sensível. Então, por isso confundiram Jesus com Jeremias. Por que um dos profetas? Porque tem aquilo. Eu não sei quem é ele, então falo que é um deles. É um dos profetas. Porque Jesus, o profeta, é a porta-voz de Deus. E Jesus veio como porta-voz de Deus, falando às pessoas, falando aos corações. Esse é o Jesus que nós amamos. Esse é o Jesus que nós servimos. Esse é o Jesus que eu quero que você abra o coração, receba como seu Salvador. Porque Ele é o pregador das boas novas que transforma os corações. Ele é o operador de milagres que cura enfermos, liberta oprimidos e abençoa cada pessoa. Ele é aquele sensível capaz de chorar quando nós estamos sofrendo, porque Ele ama que cada um de nós com um amor especial e incondicional. E Ele é o porta-voz de Deus para nos abençoar e nos alegrar cada dia com a palavra viva e poderosa que é a palavra que sai da sua boca aos nossos corações. Receba Cristo, seja feliz, seja abençoado, seja vitorioso. Prepare-se, eu oro em seguida com você no altar da intercessão. Você ligou, colocou o seu nome no altar da intercessão, veja que mais nomes chegaram aqui para mim. Olha só, nomes de todo o Brasil, de Palmas, no Tocantins, de Guapó, aqui em Goiás, de Planaltina, Distrito Federal, de Rio Verde, Goiás, de Goiânia, muitos nomes de Goiânia, de Marabá, no Pará, de Natal, Rio Grande do Norte, de Petrolina, no Pernambuco, de São Luís do Maranhão, de Angra dos Reis, Rio de Janeiro, de Bonfinópolis, Goiás, de Aragoiânia, Goiás, de Trindade, Goiás, de Goiânia, Aparecida e tantos outros lugares. Os nomes de todos vocês estão aqui e daqui a pouco eu apresento todos diante de Deus. Vou ungindo aqui a minha mão, vou estender essa mão ungida no vídeo e vou ministrar o milagre e a vitória de Deus sobre a sua vida. Oremos então. Amado Deus, querido Pai, diante de Ti eu quero apresentar todos estes nomes. São pessoas espalhadas por este mundo afora, cujos nomes eu apresento diante do Senhor neste altar.
e peço que o Senhor esteja agora, com a tua mão estendida, tocando cada uma dessas pessoas, aonde eles estão. Abençoa, Senhor, salvando, libertando, curando, operando milagres, maravilhas, tocando cada vida e fazendo uma grande obra em cada uma delas. Onde elas estão, manifesta sobre elas o teu poder e a tua glória e faça com que elas sintam a tua presença. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Final de programa, um abraço ungido para você. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa com muita alegria e com muita fé no coração. Deixo com você minha profunda gratidão por tudo que você faz por esse programa. Você não é um evangelista associado? Venha ser a partir de hoje. Faça como outros que estão me ajudando e venha também me ajudar. Deus te abençoa, fica na paz do Senhor Jesus e diga comigo: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.